Caso Pedrolina, preso acusado de estuprar e matar mulher de 50 anos em parada de ônibus na L4 Sul. Rebelião na Lava Jato. 6 procuradores pedem para sair da força-tarefa por diferenças com Raquel Dodge. Problemas no metrô. Quem depende do transporte teve que ter paciência hoje. Uma falha levou a mais paradas que o normal e lentidão. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Foi enterrado nesta manhã o corpo de Pedrolina Silva, de 50 anos. A mulher foi estuprada e morta no domingo. O autor do crime confessou o assassinato. João Marcos Vassalo disse que matou para encobrir o estupro. João Marcos Vassalo da Silva Pereira, de 20 anos, confessou ter matado a auxiliar de serviços gerais Pedronila Silva, de 50 anos. Ela desapareceu no domingo, quando estava em uma parada de ônibus à espera de uma amiga. As imagens da câmera de segurança de uma universidade que fica em frente à parada flagrou João, levando Pedronila para um matagal. Para a polícia, João disse que seguia a mulher desde dentro do ônibus. Ele disse que seguiu a vítima, entrou com ela no ônibus e desceu na parada após. Ela desceu primeiro e ele desceu em seguida. Ele retornou à parada de ônibus onde a Pedrolina estava e abordou puxando-a pelo braço. Ele já a conhecia, pois já tinha tentado várias investidas com ela, segundo o relato do próprio réu, do próprio autor, confesso. Ele já teria dado essas investidas, mas ela teria negado. João foi preso depois de tentar estuprar uma outra mulher que também estava em uma parada de ônibus. Ela conseguiu escapar e chamar a polícia. O modo de ação do bandido chamou a atenção da investigação. A polícia ontem também fez um flagrante de uma tentativa de estupro e que o modus operandi do autor eram bem similares ao do crime da Pedrolina. Ele já tem 2 passagens por tráfico de drogas, tentativa de roubo e tentativa de estupro. O corpo de Pedronila foi encontrado em um matagal nas margens do Lago Paranoá. João também confessou ter estuprado auxiliar de serviços gerais. A polícia aguarda os laudos para confirmar o abuso. A gente ainda não tem a confirmação de que houve a violência sexual, mas conforme o relato do autor, ele abusou sexualmente dela e após esse abuso, ele matou. Ele poderá responder por estupro, homicídio qualificado e roubo. João pode pegar até 50 anos de prisão. O caso acontece menos de 2 semanas depois do maníaco Marinésio Olinto dos Santos ser preso por matar Letícia Curado e Genir Pereira. Ele abordava as mulheres nas paradas de ônibus e as convenciam a entrar no carro com a desculpa de estar fazendo transporte pirata. A polícia investiga a participação dele em pelo menos 12 casos de estupro, tentativa de estupro e assassinato no DF. Que tristeza, né? E hoje 2 mulheres que afirmam terem sido estupradas por Marinésio Olinto vão à delegacia do Paranoá para reconhecer o carro que o criminoso usava entre 2017 e 2018. E a gente segue falando de violência contra a mulher. Andar só, principalmente à noite, tem sido motivo de medo para muitas mulheres aqui no DF, né? E a gente sabe que não é à toa. Na última semana, vimos pelo menos 3 casos de mulheres que saíram de casa e não foram mais vistas. A insegurança acabou virando pesquisa de uma professora da UNB. O estudo revela que o medo não é apenas de assalto, mas também de cantadas e, claro, de estupros. Mais de 1.200 agressões foram registradas no DF só este ano. Rafaela trabalha no plano piloto, mas ela revela que mesmo saindo mais cedo do serviço, precisa esperar pelo colega de trabalho para ir para casa. Você sai para trabalhar, não sabe se você volta, passa aqui, tempo todo você trombando com as pessoas não dão licença, você fica insegura, tá com bolsa, de repente você tá sem celular, sem suas coisas, né? De madrugada, que eu passo aqui de madrugada mesmo, né? Eu tenho que esperar alguém para poder subir. Clara e Laura são colegas de mestrado da Universidade de Brasília. A dupla de estudantes também adota algumas medidas para garantir a própria segurança. Geralmente tem alguns lugares que a gente evita andar, né? Que você sabe que não é muito seguro, aí você ou passa mais rápido e sempre tá meio que olhando para trás, assim, monitorando se tem alguém em volta. Eu tento andar em grupo e ter cuidado com os horários que eu saio também. Infelizmente, é a realidade da mulher brasileira, não tem para onde a gente correr. Todo esse medo ganhou as páginas de uma pesquisa da UNB. O trabalho feito pela professora da universidade menciona a precariedade da segurança. Destaca, inclusive, estratégias criadas pelas mulheres da capital quando andam a pé. Utilizar o telefone como fonte de recurso de segurança, se ela se sente coagida ou alguém atrás dela. Então, ela pega o telefone e fala alô e às vezes não tem ninguém.
mesmo mudar a sua própria roupa, porque ela não se sente segura de sair com aquela roupa. Fui atrás das universitárias aqui, muitas me relataram que trocaram o curso noturno por um curso diurno, porque não se sentiam seguras de fazer o trajeto da UNB até a L2, que é um trajeto super curto, mas elas não se sentiam seguras para pegar o ônibus no horário noturno. Na pesquisa, a Adriana criou um índice para esse medo de andar sozinha na rua. O valor varia de 0 a 1 e é dividido em 5 categorias. Brasília registrou média de 0,41, que representa medo moderado. Para efeito comparativo, a doutora em transportes fez a mesma pesquisa com mulheres de Lisboa, em Portugal, que cravou 0,34, ficando na categoria medo leve. Por que as mulheres têm medo, né? Seria uma grande pergunta para a gente resolver. Por que as mulheres têm medo? Por que as mulheres decidiram, quando foram perguntadas, que o que causa maior medo nelas é a presença de homens desconhecidos quando elas estão caminhando, ou mesmo da falta de iluminação, ou mesmo do caso do estupro. O maior medo apresentado por elas no eixo da segurança pública foi o estupro. E aqui com a gente, Cláudio Humberto. Cláudio, boa tarde. Que tristeza a gente ter que dar tanta informação e notícia de mulheres assassinadas dessa forma brutal. É claro que a gente percebe que tem que ter um reforço na segurança, mas existe também uma questão cultural, Cláudio? Eu acho que a questão tem vários aspectos. O cultural é um deles, né? O outro é mesmo de políticas públicas que faltam também, né? Legislação frouxa, né? A legislação nossa é frouxa. As pessoas são condenadas, cometem crimes horrorosos, cumprem 1/6 da pena e logo ganham liberdade. O crime meio que compensa em alguns casos, né? E os bandidos têm essa noção. Por isso que eles fazem o que fazem, porque sabem que, primeiro, as chances de serem pegos é muito pequena. Posta uma impunidade, né? Pois é, você vê que o indicador de crimes solucionados pela polícia no Brasil é abaixo dos 5%. Quer dizer, o sujeito tem 95% de chance de escapar de qualquer implicação. E se for preso e condenado, se for preso, mas tem que também ser condenado. Se for condenado, que também não é muito comum, ele vai cumprir 1/6 da pena e vai estar em liberdade. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que levam a uma situação como essa. A pesquisa é muito, muito importante, muito séria, mas também esse medo a que se referem as mulheres na pesquisa da professora da Universidade de Brasília é comum também aos homens e às crianças, e aos idosos, às pessoas de todas as idades. Ninguém anda mais na cidade em determinadas horas, em determinados locais, não é? Portanto, assim, a situação em Brasília não chega a ser terrível como é em cidades maiores aqui no nosso país, mas é ainda preocupante. Já foi pior, eu quero dizer, né? A gente tem visto aí que as pesquisas mostrando que a questão de segurança pública já não é um problema tão grave quanto em pesquisas anteriores, que foram feitas anos atrás. Há uma melhora nos indicadores de criminalidade, apesar da rotina com que nós noticiamos isso. Só este ano no Brasil, no primeiro semestre, houve uma redução de 22% do número de crimes violentos, que é uma excelente notícia. Mas isso decorre de investimentos pesados feitos no governo de Michel Temer em 2017 e principalmente 2018. Nunca foi distribuído tanto dinheiro para os estados e municípios para a sua segurança pública. E isso se refletiu na derrubada, na queda, né, desses indicadores de criminalidade. E olha, foi mais rápido do que o esperado. Em menos de um mês, no Senado, o projeto com as mudanças nas aposentadorias está pronto para ir ao plenário. A economia total prevista pelo governo diminuiu, mas o resultado final pode melhorar se estados e municípios também entrarem na reforma. Na Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação do parecer do senador Tasso Gereissati foi tranquila, 18 votos a 7. Nos últimos dias, Tasso recebeu quase 500 emendas ao texto. O senador decidiu acatar uma parte delas. Isso significou retirar da proposta alguns artigos. Parte deles foi incluída numa PEC paralela. Dessa forma, Tasso abriu debate sobre temas polêmicos, sem introduzir mudanças no conteúdo do texto que chegou da Câmara. Por isso, se a PEC da Previdência for aprovada no plenário, não vai precisar voltar a ser analisada pelos deputados. Na PEC paralela está previsto, por exemplo, incluir estados e municípios nas novas regras da Previdência.
pagar ao menos um salário mínimo para quem recebe pensão por morte, criar um modelo especial com contribuição menor para trabalhadores sem carteira assinada e de baixa renda. A PEC paralela foi aprovada na CCJ por unanimidade. A retirada de artigos vai significar uma redução nos cálculos da economia que a reforma vai proporcionar. O texto da Câmara previa economizar em 10 anos 930 bilhões de reais. Com a mudança, cai para 870 bilhões. Mas se estados e municípios forem incluídos nas novas regras da aposentadoria, esse total pode subir para 1 trilhão e 300 bilhões, como queria o governo. Cada dia que passa, o remédio que nós vamos ter que dar, ou por esse, ou pelo próximo governo, vai ser mais amargo. E aí vem o que eu chamaria de efeitos colaterais mais graves. Não existe saída fora dessa. É claro que nós temos saída com o aumento de receita. Para o governo é a tal história. Melhor essa possibilidade do que retardar ainda mais a aprovação da reforma. Há uma desidratação no projeto principal de aproximadamente 60 bilhões de reais. Entretanto, o senador Tasso nos coloca a possibilidade de que numa PEC paralela outras fontes de receita possam suprir essa retirada e, inclusive, aumentar ainda mais a capacidade fiscal. O principal da nova Previdência foi mantido pelos senadores. Idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Em áreas rurais, idade mínima de aposentadoria de 60 anos para homens e 55 para mulheres. No caso de professores, 60 para homens e 57 anos para mulheres. No tempo de contribuição no setor privado, 20 anos para homens e 15 para mulheres. No setor público, 25 para homens e mulheres. Cláudio, já era esperado uma tramitação muito mais rápida do que na Câmara, né, com relação à reforma da Previdência, mas acho que superou as expectativas do próprio governo, principalmente com essa PEC aí, alternativa, né? A PEC paralela, né? Na verdade, são 3 PECs, né? Tem aquela que foi aprovada na Câmara, que não podia ser modificada, senão ela voltava, né, para retornar para a Câmara, começar tudo de novo, a não ser para suprimir. Sim, que foi o que eles fizeram, né? Foi o que eles fizeram. Eles suprimiram alguns aspectos mais polêmicos. E a ideia, me disse numa entrevista a senadora Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, que a ideia é pegar esses artigos que foram suprimidos do projeto da Câmara e tornar isso uma nova proposta de emenda constitucional. Ainda tem a terceira reforma, que é a PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. Segundo essa PEC, vai ser uma liberalidade, uma decisão de cada estado e município. São mais de 2.000 municípios que têm regime próprio de Previdência. Basta que o prefeito, o que a PEC propõe é exatamente a adesão de estados e municípios. Se o prefeito e o governador e os vereadores e deputados estaduais acharem que é bom para o estado promover essa reforma, eles podem fazer. Eles vão ter autonomia, então, de decidir? De decidir se aderem ou não aderem à reforma da Previdência. Tomara que adiram, porque estados e municípios respondem por alguma coisa como 100 bilhões de reais por ano de déficit das suas previdências. Pois é. E você vai ver a seguir, 6 procuradores abandonam o barco da Lava Jato. O Band Cidade volta daqui a pouco com mais informações. Agora são 12 horas e 44 minutos. O celular pode ser um inimigo da coluna. Ficar muito tempo com a cabeça baixa, teclando e batendo papo nas redes sociais é um prato cheio para lesões na cervical. A Organização Mundial da Saúde já considera os problemas causados pelo uso excessivo dos dispositivos eletrônicos uma epidemia global, com uma série de consequências de médio e longo prazos. Aqui no estúdio, esse é o nosso assunto com a neuroradiologista Niedia Tsuno. Olá, doutora. Olá. Muito obrigada pela sua participação. A senhora que analisa, portanto, os exames que chegam lá de alguém que está sentindo alguma dor na coluna, algum problema, a senhora analisa esses exames, não é isso? Exatamente. As pessoas com o uso do celular, elas tendem a inclinar
a cabeça para frente para poder visualizar os dispositivos móveis. Com isso gera uma pressão excessiva na coluna. Fica assim, nessa posição assim, mais ou menos. Isso. Né? Aí já tem sido chamada de síndrome do pescoço de texto, porque você inclina e, para você ter uma ideia, quando a gente está na posição neutra, nossa cabeça pesa em torno de 4,5 a 6 quilos. Quanto mais a gente inclina, mais aumenta esse peso na cabeça. Quando a gente está assim, é em torno de 27 quilos. Nossa. Isso gera rigidez, tensão e dor na coluna. Aproximadamente 30% das pessoas no Brasil apresentam algum tipo de dor na coluna. 30%? 30%. E a senhora percebe que o número de jovens vem aumentando e a gente pode fazer uma associação direta com o uso dos smartphones, dos celulares? Sim, já é uma epidemia mundial esse problema e hoje em dia os jovens apresentam tanta dor na coluna quanto os adultos, decorrentes dessa má postura para usar o aparelho de celular. E em geral, a gente identifica essa dor aonde? É possível você identificar? Você tensiona a musculatura do pescoço, né? Sente uma dor no ombro, né? Porque essa má postura, ela pode levar à compressão dos discos intervertebrais, né? Pode ocasionar hérnias e aí comprime nervo, que gera formigamento, dor nas mãos e essas dores relacionadas a essa postura. E o que fazer para evitar esses problemas? Interessante. O ideal é prevenir, né? Prevenir com uma boa postura. O ideal é que pegue o aparelho, leve até o rosto e não o pescoço até o aparelho. Deixa ele mais ou menos aqui assim. O ideal é na altura do olho, não necessariamente? Na altura do olho, na altura do rosto. Você coloca os ombros para trás, né? E alinha as orelhas com os ombros e mantém 90 graus do queixo com o pescoço. E movimenta os olhos. Pode apoiar também os braços, tentar usar os 2 dedos, porque também está relacionado à tendinite. Alongamentos também, não ficar muito tempo na mesma posição. Praticar exercícios físicos para poder fortalecer, né? Fortalecer a musculatura. Caminhadas também, para ter uma postura mais adequada. Muito obrigada pela sua participação. Acabou já. Imagina. Obrigada, Eu que agradeço. E olha, rebeliões na Lava Jato. 6 procuradores da Força Tarefa pediram afastamento, alegando incompatibilidade com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A saída dos procuradores teria ligação com a delação premiada de Léo Pinheiro. Ao encaminhar o acordo de colaboração premiada do ex-presidente da OAS para homologação do Supremo, Raquel Dodge pediu o arquivamento de partes da delação. Justamente os trechos que citavam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e um irmão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o ex-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli. Léo Pinheiro diz ter feito doações oficiais e repasses via Caixa 2 a Rodrigo Maia e que teria pago Caixa 2 e propina ao ex-prefeito de Marília. O mandato de Raquel Dodge termina no próximo dia 17. Em nota, Raquel Dodge se limitou a dizer que age sempre com base em evidências, observa o sigilo legal e dá rigoroso cumprimento à Constituição e à lei. E que todas as suas manifestações são submetidas ao Supremo Tribunal Federal. De fato são, né, Cláudia? É uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sempre se remete ao Supremo Tribunal Federal, né? Não se deve ter dúvida quanto à seriedade de Raquel Dodge. Essa senhora de uma seriedade, enfim, à prova de qualquer teste, né? Então, se houve divergência de entendimento, de interpretação entre ela e os procuradores, isso tem que ser visto. Aliás, seria até muito bom que ambos os lados esclarecessem o que de fato aconteceu. Há especulações indicando que isso tem a ver com a delação de Léo Pinheiro, que foi durante muitos anos o principal executivo da empreiteira OAS e foi exatamente aquele que apontou os casos mais graves de corrupção envolvendo o ex-presidente Lula, que está preso, inclusive, em razão deles. A Raquel Dodge é uma pessoa tão séria que tem um detalhe que eu vou contar de bastidor. Quando ela foi indicada Procuradora-Geral da República, ela é casada com um senhor que dá aulas de inglês, é um inglês avançado, aulas de inglês para, por exemplo, advogados. Tão logo ela foi cogitada para ser Procuradora-Geral, o marido dela dispensou todos os alunos que eram advogados, todos. Interessante. Exatamente para não ter contato, a menor chance de alguém interpretar que aquilo pudesse, de alguma maneira, afetar o trabalho ou influir o trabalho dela. Né? Então, é uma pessoa muito séria. Em relação a isso, não se pode duvidar. Em relação à seriedade dela, não há a menor dúvida.
Muito bem, e olha, amanhã foi conturbada para quem usou o metrô hoje. Passageiros ficaram mais de meia hora parados nas estações Águas Claras, Arniqueiras e Feira por causa de uma falha técnica nos trilhos. Nas imagens é possível ver o trem muito cheio e pessoas saindo depois de uma longa espera na estação. Além disso, alguns usuários contaram que durante o percurso o trem estava andando de forma lenta e fazendo paradas fora das estações. Em nota, o metrô informou que o mesmo trilho estava sendo usado por trens que faziam os dois sentidos, por conta de uma trinca na pista entre as estações da 112 Sul e Asa Sul. Mesmo assim, a empresa destacou que a falha não provocou risco aos usuários. O problema foi resolvido por volta do meio-dia. A questão é que constantemente a gente está relatando problemas no metrô aqui, né, Cláudia? O metrô é uma empresa pública, como a gente sabe, amplamente deficitária, né? O metrô, para se ter uma ideia da situação dramática financeira que vive, somente a folha de pagamento de salários do seu pessoal, dos seus funcionários, representam 140% da receita. Quer dizer, além de pagar funcionários, o metrô tem que pagar outras coisas. Tem que, por exemplo, pagar a manutenção dos trens e das linhas e de tudo mais que envolve, inclusive, questões de segurança dos 170 mil brasilienses que se utilizam dos trens do metrô. O problema é que a falta de dinheiro do metrô acaba fragilizando, inclusive, a manutenção. São muitos anos, décadas, né? E que o metrô vive uma situação deficitária, que é exatamente por isso que recomenda tanto, que aponta o acerto da decisão do governador Ibanez Rocha de incluir o metrô nas empresas a serem privatizadas. Que venham as empresas privadas, eficientes, que invistam no nosso metrô, ampliem o nosso metrô e ofereçam um trabalho de qualidade e que também com segurança e manutenção adequadas. E ao Estado, ao governo, caberá a missão, a tarefa de fiscalizar isso, né? De se certificar de que as empresas que venham arrematar e passem a ser as proprietárias do metrô, que façam o trabalho correto. É isso. E a seguir, Grupo Bandeirantes brilha na 16ª edição do Prêmio Engenho de Comunicação. A gente volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 55 minutos. Um técnico em contabilidade que havia sido suspenso pelo Conselho Regional de Contabilidade por fraude e continuava atuando foi preso pela Polícia Civil. Ele é suspeito de emitir cerca de 1.200 declarações de rendimentos falsas. Na casa dele, a polícia apreendeu uma série de papéis indicando a fraude. Agora o técnico vai responder por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica. E ontem foi dia de conhecer os vencedores do Prêmio Engenho de Comunicação, criado para homenagear jornalistas e veículos de comunicação da capital do país. O prêmio chega à 16ª edição. O dia em que o jornalista vira notícia reuniu vários profissionais que atuam na capital do país. Este ano, o Grupo Bandeirantes foi finalista em 2 categorias. O de melhor apresentador, com Rodrigo Orengo, e o de melhor programa de rádio, com Gente Brasília. O diretor de jornalismo da TV, Sérgio Amaral, recebeu uma homenagem especial em nome do Grupo Bandeirantes. Parabéns, Sérgio Amaral! A criadora da premiação, Kátia Kubel, destaca o importante papel de quem faz a cobertura na capital do país. O jornalismo é atemporal, é definitivo, é a ferramenta que constrói a história todos os dias e que leva notícia, informação, serviços e ajuda a construir todos os dias a cidadania e a democracia no Brasil. Aí, homenagem mais do que merecida. E sem chuva há mais de 3 meses, o brasiliense viveu ontem, acredite, o dia mais seco deste século. A umidade relativa do ar chegou na casa dos 8%, imagine você. A temperatura também bateu o recorde do ano, com termômetros registrando 34 graus. E é bom se preparar porque a previsão é de mais calor e tempo seco. Segundo o IMET, hoje à tarde, a umidade deve cair para 12%. No feriado de 7 de setembro, esse índice melhora um pouco, com média de 25% de umidade. A temperatura de sábado vai variar entre 18 e 29 graus. Mais de 60 animais podem ser vistos em uma fazendinha que foi montada no meio da cidade. A ideia é proporcionar o contato com os bichos e tirar a criançada da frente do computador. Bois, cabras, cavalos, galinhas, um pedacinho da fazenda foi o que motivou essa criançada a vir para o parque da cidade. Cerca de 20 crianças tiveram a oportunidade de ter o primeiro contato direto com mais de 60 animais.
Gostei. Tá gostando? O que você mais gostou dos bichinhos? É o cavalo. Do cavalo. As crianças são atendidas por uma ONG responsável por filhos de catadores ou ex-catadores de lixo da Estrutural. Aqui, elas puderam conhecer um pouquinho mais sobre como os animais nascem, se alimentam, onde vivem. Esse é o nosso objetivo, fazer com que as crianças fiquem mais perto do campo e esqueçam o tablet e celular, né? Que hoje é tudo tablet e celular. É interessante para elas, né? Esse contato com os bichos, né? Os animais. A Fazendinha está na 3ª edição e segue até o dia 22 de setembro no estacionamento 6 do Parque da Cidade. As inscrições custam R$ 40 por criança. O local recebe ONGs de graça para dar oportunidade para os pequenos. A agenda a gente marca o horário certinho. As ONGs não pagam nada, são sempre bem-vindas, né? Agora, escola particular e outras demais escolas é pago pelos alunos, né? Muito legal, né? E só reforçando, a Fazendinha fica no estacionamento 6 do Parque da Cidade até o dia 22 de setembro. E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote o nosso número, 99976-9204. O Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Eu espero você. Tchau, tchau.